amigos, ouvintes da Fraternidade Pax Universal. Estamos iniciando o nosso programa Harmonizando a Vida. E é sempre um momento de muita alegria, muito carinho, muita satisfação poder estar aqui neste local maravilhoso, neste templo sagrado, onde nós sentimos a presença de Deus e a presença dos mestres da grande fraternidade branca, de todos os anjos, arcanjos, querubins, seres de luz aqui presentes e aqui representados, para que possamos tocar a sua vida de alguma maneira e chegar até o seu coração. Então, nós estamos aqui ao vivo. É importante você nos acompanhar também pelo Facebook. Se você quiser mandar o seu e-mail, mande o e-mail aqui para a Fraternidade Pax Universal, tvpax@pax.org.br. Mande o seu e-mail, nós estamos aqui para ouvir você, né? Se você quiser deixar um depoimento ou fazer alguma pergunta. Hoje é um dia especial, um dia onde comemoramos Santa Rita de Cássia, um dia onde nós sentimos a presença de Nossa Senhora e de todas essas figuras que representam o poder feminino, a representação de Deus através de Santa Rita de Cássia. Então hoje aqui na Pax, às 14h30, teremos uma meditação também. Convidamos você a estar conosco e convidamos você a sintonizar-se com essas energias de Mãe Maria, de Santa Rita de Cássia, que colocam sobre o planeta um véu azul de proteção, de isolamento. E este véu, este manto sagrado de Nossa Senhora e de Santa Rita, ele tem um poder. O poder de manter os seus filhos, os seus devotos, a todos aqueles que buscam uma conexão com Deus, numa sintonia de proteção e de fé. Eu estava para adentrar o nosso programa Harmonizando a Vida e conversando com algumas pessoas queridas, inclusive a Carmen, nós falamos da importância do ser humano hoje estar na energia da fé, estar com muita fé em Deus, uma fé inabalável, até porque nós estamos presenciando no orbe terrestre um momento de muitas mudanças no cenário político, econômico, não somente no Brasil, mas a nível mundial. Então, a fé é a energia que nos permite confiar em Deus, seguir e obedecer à vontade de Deus, como fez Mãe Santíssima, como fez Santa Rita de Cássia, e dessa maneira fazer a nossa parte no mundo, fazendo a nossa parte no sentido do altruísmo, de ajudar pessoas, de também buscar orientação, informações espirituais, porque nós sabemos que orientações, livros, e aqui na Pax você tem uma gama muito bonita de livros dentro da espiritualidade. Toda a informação que nós obtemos, ela nos conduz a acessarmos conteúdos significativos que nos permitem o bem viver. Então hoje, também vindo para cá, sob a orientação espiritual dos mestres, porque sempre nos conectamos também a essas egrégoras aqui da Fraternidade Branca, eu abri num tema que justamente fala sobre a importância da fé. É do livro Mensagens Abrindo Portas Interiores, que é um livro de 366 mensagens diárias. E esse livro você também adquire aqui na Pax, é de Eileen Cady, e ele diz assim: quando você planta uma semente na terra, ela pode se parecer com qualquer outra semente, marrom e seca, nenhum sinal aparente de energia vital. E é verdade, quando nós vamos comprar sementinhas para plantar e pegamos uma semente na mão, parece tão impossível que aquela coisa durinha, seca, possa fazer germinar, florescer uma planta e esta planta também frutificar. É a energia da fé. Nós somos as sementes de Deus aqui na Terra. Tem uma frase que diz assim: as sementes de pera se tornam pereiras,
As sementes de avelã, aveleiras, as sementes de oliva também se tornam oliveiras, mas as sementes de Deus se tornam Deus. Então, se somos sementes de Deus aqui na terra, e nós somos deuses. Deuses em potencial. Mas essa divindade em nós, ela ainda está adormecida. Em muitos de nós, inclusive, as virtudes, elas estão ali no soninho. Hoje, que é segunda-feira de manhã, nós percebemos que muitas pessoas têm uma dificuldade em acordar apenas porque é segunda-feira de manhã. Então, em muitos de nós, essas sementes, elas estão ainda adormecidas. E é com a água, com o adubo, com os cuidados da fé que esta semente desabrocha e se desenvolve. Então, hoje, coloque fé na sua vida. Não importa quais eventos irremediáveis, urgentes, quais sejam as dificuldades da sua vida no momento presente, tenha fé em Deus. Por algum motivo, nós atraímos e precisamos passar por determinadas lições. E achar que essa lição é em vão é um engano. Toda lição, ela faz parte do nosso burilamento, da nossa reforma pessoal. Toda lição, uma vez aprendida, nós passamos para outras lições. Então, tenha fé nessa bondade divina, nessa generosidade, nessa prodigalidade divina, que somente atrai para você aquilo que você precisa para crescer, para se desenvolver, para se tornar uma pessoa melhor. Então, falar de energia vital é falar também de homeopatia. Eu, como terapeuta homeopata na Clínica Bem-Estar e Sorriso, também atendo aqui na Pax, caso você se interesse, nós entendemos que o corpo humano, ele exala, ele emana uma energia vital. Essa energia vital, ela está muito relacionada com o teor dos pensamentos, dos sentimentos e das emoções que você emana. Então, quando o indivíduo ele está sintonizado com o lado positivo da vida e do universo, ele emana uma energia mais leve, mais agradável. As suas palavras, elas são fonte de inspiração, de estímulo ao outro. Mas quando nós, infelizmente, pela nossa invigilância, tecemos alguns pensamentos derrotistas, vitimizados, perdemos a energia da fé, parece que a vida ela fica mais dificultosa. O nosso olhar também, ele costuma grudar naquilo que falta, e aí parece que sempre faltam coisas para a nossa vida, e nós ficamos enfermos, adoecidos, se não fisicamente, mas psiquicamente. E nós costumamos dizer que esse nosso campo de energia, porque não é somente a energia vital que flui ao longo do seu corpo. Você tem campos energéticos, o seu campo mental, o seu campo emocional, o seu campo etérico, o seu campo espiritual, ele começa a ter bloqueios no fluxo de energia. E esses bloqueios tornam a pessoa muito desagradável, inclusive para si mesma. Torna a sua vida também emperrada, sem aquele natural dinamismo. Então, precisamos entender que estar na energia da fé hoje é um comprometimento espiritual fundamental. Então, quando você coloca aquela semente na terra com confiança, com fé, no momento certo ela vai crescer. No momento certo ela vai se desenvolver. Ela sabe exatamente no que ela vai se transformar. E você só sabe o que plantou, na verdade, quando você olha na embalagem. Você, olhando aquela semente, não pode confiar totalmente que aquilo vai se tornar um feijão, um arroz. Mas, através dessa energia de confiança, você coloca ela na terra e você fornecendo todos os recursos para que ela se desenvolva, ela sim se desenvolve. Então, quando você planta ideias, pensamentos certos na sua mente, você também deve fazer isso com absoluta confiança de que vai dar certo, de que vai nascer o melhor daí. Porque tem pessoas que costumeiramente me falam: ah, Márcia, mas será que se eu ficar muito otimista, eu não estou negando o lado realista das coisas? Não é assim que a gente pensa? Olha,
idealismo pode conviver com realismo. A pessoa idealista é a pessoa que vê antes da coisa acontecer. É aquela famosa frase: nós precisamos aprender a crer para ver. Mas o indivíduo que somente crê quando ele somente acredita no que ele vê, ele se torna muito derrotista, angustiado, tristonho, porque nós não podemos nos basear a nossa vida apenas nos fatos. Precisamos acreditar no plano das energias. A força da fé é igual à força da intenção. E essas duas energias somadas, elas fornecem um combustível para que Deus nos leve aonde precisamos ir, nos atraia pessoas, oportunidades e circunstâncias que precisamos desenvolver nessa vida. Então, confia que plantando sementes e ideias boas, você só pode esperar o melhor disso. Assim como quando você planta na terra uma semente, ela vai se desenvolver. E esse livro ele diz assim: à medida que a nossa confiança se torna mais forte, mais inabalável, as ideias nobres, os pensamentos construtivos, eles começam a crescer e a se desenvolver. É o poder interior presente em cada um de nós que faz o trabalho. É a presença de Deus dentro de nós que faz esse trabalho. Mas nós precisamos sentir e confiar na presença de Deus. Eu normalmente tenho indicado para as pessoas, inclusive para alguns pacientes, exercitar a meditação. Porque na meditação, quando você silencia a mente, você abre o seu coração e expande a sua consciência para a percepção do seu Deus interno. E quando você percebe Deus internamente, surge um estado de paz, de contentamento, de alegria naturais. Quando uma pessoa medita, ela eleva em altos níveis a sua frequência vibratória. Ela calibra os átomos, as células do seu corpo, que nesse sentido começam a caminhar para a saúde perfeita, para a saúde integral. E mais do que isso, através dessa expansão de consciência, há uma luz que se forma. Essa luz, ela contagia o ambiente à volta e propicia melhora, inclusive na vida das pessoas que estão em volta dessa pessoa. Então, se existe uma forma de nós transformarmos para melhor as nossas realidades existenciais, é através dessa conexão íntima com Deus. Olha, Jesus Cristo, é claro que nós sabemos que Ele foi e é o grande mestre dos mestres. A força crística é uma força que emana um amor profundo e incondicional. Nossa Senhora, Mãe de Jesus, ela também foi a representação da Mãe Divina, desse movimento de ternura, de meiguice, de suavidade, e ela quer envolver a todas as mulheres, a todos os homens nessa energia dócil. Santa Rita de Cássia, que é a santa que nós homenageamos hoje no nosso coração, ela também foi, como santa, a imagem de Deus aqui na Terra e gerou luz e altruísmo a todas as almas que estiveram à sua volta. Cada um de nós que estamos agora nos sintonizando com essas energias, precisamos aprender que quando nós nos abrimos para a vida e oferecemos aquilo que temos de melhor, a troca ela surge. A energia da graça, ela vem. A energia da prosperidade, da saúde e da abundância, ela vem. Porque é pensando também nos outros, no coletivo, que nós encontramos verdadeira alegria e satisfação interior. Nesse livro ele também coloca: ninguém pode viver só para si mesmo e ser feliz. Por que, Márcia, que ninguém pode viver só para si e ser feliz? Porque, na verdade, o outro, ele é uma extensão de nós mesmos. Quando nós entendemos que amar a Deus é amar a Deus, inclusive na outra pessoa, é ver a luz divina também no outro, nós passamos a nos harmonizar um pouco mais com os nossos semelhantes. Porque se formos entender semelhante mesmo, é difícil nós encontrarmos na Terra.
Mas quando Jesus falou amar os semelhantes, ele não estava querendo dizer aqueles que são totalmente afins a você, aqueles que se assemelham no pensamento, no ideal. Não, ele sabia que muitas vezes amar o semelhante é amar aqueles que não pensam, não agem como você gostaria. É amar entendendo e aceitando o ritmo do outro dentro da sua evolução espiritual. É permitindo ao outro ser também aquilo que ele pode ser. E você, por outro lado, transcender essas barreiras de hostilidade, de agressividade, porque normalmente nós formamos estas barreiras que nos separam do outro quando percebemos que ele não pensa igual, quando ele não age conforme nós gostaríamos, que ele nos decepciona, que ele não colabora. Então, vamos fazer dentro de nós essa mudança, pedindo a Deus, a Mãe Santíssima, Santa Rita, que possamos desenvolver aqui na Terra esse olhar compassivo, um olhar de compaixão, um olhar de compreensão que vai nos possibilitar harmonizarmos internamente com essas pessoas. É claro que dentro de uma família, dentro de um trabalho profissional, às vezes existe lá uma pessoa talvez mais indigesta, ou que você perceba que o trato é mais difícil porque a pessoa tem um gênio mais marcante. É natural que estejam pessoas desse tipo na sua frente, na sua família, na sua vida, no seu trabalho. Por quê? Porque é essa pessoa que mais necessita muitas vezes da sua compreensão, da sua compaixão, e que você transcenda as críticas, as cobranças, os julgamentos. O apóstolo Paulo, ele tem aquela frase muito bonita que diz: é melhor ter paz do que ter razão. A paz, ela deve transcender a razão. E muitas vezes, em nome das nossas opiniões pessoais ou do nosso ego, nós construímos barreiras e nós impedimos que a paz se estabeleça, primeiramente em nós e depois nos ambientes em que estas pessoas talvez mais difíceis estejam, porque o nosso olhar ele fica ali, né, muito acirrado no sentido da crítica, do azedume, e às vezes até muitas pessoas se perdem caluniando ou maldizendo quem quer que seja. Então que a nossa boca espelhe também a pureza do nosso espírito. Como filhos de Deus, nós temos pureza em nós. Eu também sou odontóloga, sou dentista, e eu costumo falar para as pessoas que a boca, ela também fornece um verdadeiro mapa daquilo que as pessoas sentem, pensam e também se tornaram aqui na Terra. Então, dentro da odontologia holística, nós sabemos que até os posicionamentos dos dentes, eles falam muito sobre a pessoa, assim como o seu corpo, assim como o pé, dentro do conhecimento da reflexologia podal. Então, precisamos entender que tudo faz parte do todo. Cada pessoa que está aqui na Terra, ela é um Deus ainda em evolução, ainda com as suas sementes não florescidas, não despertas, ainda adormecidas, mas é um Deus em potencial. Então, ter este olhar de respeito, esse olhar de consideração, dentro dessa energia de fé, de confiar em Deus, de confiar na vida, eu percebo que vale a pena nós refletirmos também qual o nível de consideração que você tem com as pessoas. Considerar é a energia do reconhecer, do reconhecimento. E os grandes seres evoluídos que estiveram aqui na Terra, eles normalmente tinham um profundo reconhecimento pelo outro, pela energia de Deus que existia no outro e em todas as formas de vida, por reconhecerem e por considerarem por demais, porque é importante nós termos níveis de consideração. Eles respeitavam, eles não transgrediam, eles eram incapazes de provocar dano ou agressão a qualquer forma de vida. Santa Rita de Cássia foi este exemplo. São Francisco de Assis também. As suas últimas palavras foram dirigidas a um jumento, agradecendo esse jumento por ter levado ele em vários locais.
E Chico Xavier também eu tive a oportunidade de conhecer, de estar com ele em alguns momentos. Todas as vezes que ele fazia um autógrafo, uma dedicatória, porque na verdade não eram autógrafos, ele nem se colocava nesse patamar, mas eram dedicatórias, ele escrevia no final reconhecidamente, ou seja, ele tinha um reconhecimento profundo pela alma humana. Então eu pergunto a você, nós queremos ter prosperidade, nós queremos ter uma vida boa, uma vida plena, mas será que nós temos consideração pelo tempo dos outros, pela presença dos outros na nossa vida? Quando você tem consideração, você tem gratidão, você é incapaz de provocar dano a quem quer que seja. E nesse sentido, você não estará vivendo mais só, porque a sua vida ela está comprometida com o orbe, está comprometida com a ética, com a moral, e nesse sentido há um senso de felicidade. Nesse livro ele fala assim, existem tantas almas necessitadas que há sempre algo que você possa fazer por alguém. Será que não? É claro que sim. Muitas pessoas falam, olha, Márcia, eu estou com dificuldades, financeiras, não há nada que eu possa fazer. Olha, sempre existe algo a fazer. Faça por você, estude, melhore, coloque atenção no seu trabalho, coloque carinho na dedicação aos filhos, na comida que você prepara, coloque qualidade. E não existe essa questão, não existe nada que eu possa fazer. Tem sempre alguém para você escutar, tem sempre um abraço a ser dado, tem sempre uma mão amiga a sua mão amiga que pode ser oferecida para ajudar a quem quer que seja. Então, quando nós nos permitimos isso, nós permitimos que a energia do amor flua em nossas ações. E nesse também sentido, o amor ele passa a nos preencher. E quando o amor nos preenche, a paz, há uma sensação de liberdade interna. Existem muitos pacientes que me procuram porque não sentem mais prazer em estar na companhia dos outros. Isso ocorre muitas vezes quando a pessoa se decepciona, se frustra, se magoa. É como se o coração ele esfriasse, ele ficasse ali contraído, com medo novamente de compartilhar, de se expor. E é natural que muitas pessoas até comecem a se distanciar das outras. No sistema floral de Bach, nós chamamos o grupo dos solitários, que são o Rock Water, o Water Violet, o Impatience, são as essências florais que normalmente nós prescrevemos, indicamos para aqueles indivíduos solitários. E quando você estuda um pouquinho, por exemplo, Impatience, são as pessoas que têm um ritmo muito rápido, que são muito, inclusive, competentes, elas têm muita dificuldade em lidar com o ritmo alheio. Muitas dessas pessoas costumam até usar a frase, nossa, parece que todo mundo é lento, burro, não entende o que eu falo. E, em função disso, elas ficam mais separadas, tendem a ficar mais isoladas. E a essência, por exemplo, o Impatience, que nós costumeiramente damos, ela provoca um desabrochar para que essa pessoa entenda o limite e o ritmo do outro, mas mesmo assim consiga compartilhar, consiga trabalhar junto. Na medicação Water Violet, por exemplo, são as pessoas que, ficando sós, tendem a se tornar pessoas mais deprimidas. Então, o Water Violet, ele traz novamente a energia da alegria, da leveza, porque a pessoa, ao se isolar, ela ficando mais deprimida porque falta estímulo de contato, de toque, de afeto, e nós somos bichos afetivos, não é? Qualquer espécie já anda, já fala nos primeiros dias, mas nós precisamos de carinho, de mamadeira, de trocar fralda. Então, o Water Violet, no que ele faz a negação do outro na sua vida, ele acaba perdendo essa energia da graça, da alegria, da leveza e também da espontaneidade. E o Rock Water já são aquelas pessoas que também se isolam, têm dificuldade de confiar no outro. E por que não confiam no outro? Porque lá atrás muitas vezes foram decepcionados. Mas nós estamos aqui hoje falando da fé
da confiança em Deus. E quando você não confia no outro ou não quer confiar nas pessoas, você também está declarando que não confia tanto assim em Deus. Ah, Márcia, mas as pessoas podem me decepcionar, frustrar. Sim, claro, assim como você também pode frustrá-las, decepcioná-las. Normalmente a gente vê somente o nosso lado, mas a gente não para pensar quantos corações nós magoamos, nós machucamos. Mas, mesmo assim, Deus nos permite a cada dia um sol. E o sol, ou a chuva que seja, ela representa: eu esqueci o que você fez ontem. Comece tudo novamente, confia novamente na vida. Então, se Deus nos permite a cada dia uma nova oportunidade, por que é que você não está concedendo à vida, às pessoas, a Deus, uma nova oportunidade de você, então, compartilhar, interagir? Então, é nesse sentido, não importa a sua dor. Eu, lá dentro da Clínica Bem-Estar e Sorriso, desenvolvo um projeto chamado Liberta Mágoa, onde, através de medicamentos homeopáticos, florais, nós conseguimos libertar o coração dessas mágoas que muitas vezes impedem a pessoa de compartilhar, de conviver, de confiar em si, nos outros e em Deus. Aqui também nós fazemos as consultas, que são consultas individuais, onde prescrevemos a medicação. Mas, independentemente da sua busca, o importante é que você agora aprenda a compartilhar, a ter fé. E quando você faz isso, você sai daquele estado de insatisfação, de estar constrito, fechado. Muitas pessoas elas acabam falando para mim: ah, Márcia, mas eu converso pela internet. Hoje o mundo digital, o mundo tecnológico, ele nos concede essa facilidade. Mas muitas pessoas acabam só ficando... O problema não é a internet, o uso da internet até enquanto mídia social, uma forma de você conhecer alguém. O problema é você simplesmente se fechar a essa única ferramenta. Então, são aquelas pessoas que conversam, dialogam, mas quando tem a oportunidade de sair da sua casa e conhecer, a intimidade assusta. A intimidade assusta, a proximidade gera um pânico até. Por quê? Porque, no fundo, elas estão usando a internet como uma máscara e não para ocultar a sua verdadeira face, para muitas vezes mentir ou camuflar coisas que somente a convivência ali no dia a dia, na conversa, na interação pessoal, faz florescer. Então, precisamos usar a coisa certa para a finalidade certa. O problema não é o uso, é o abuso, ou o uso dentro de uma intenção negativa. Nesse sentido, nós também tratamos alguns pacientes que nos procuram com dependência tecnológica. Por quê? Porque parece muito mais fácil você confiar atrás de uma tela de computador, não é? Mas será que você está realmente exercitando a confiança atrás de uma tela de computador? A tela, a distância, ela sempre é muito protetora, mas é no trato mais próximo, mais íntimo com os outros que nós revelamos as nossas reais intenções, nós mostramos a nossa face real e também permitimos que o outro revele a sua face real. Tem uma mensagem muito bacana, muito bonita, do livro Mensagens dos Mestres, que você também pode adquirir aqui na Fraternidade Pax, que é muito bonito mesmo. Ele é de Mestre Eumória, que é o mestre do raio azul. E ele diz assim: deveis cultivar a alegria interior. O amor é vida. O amor é alegria. Olha, você pode ver, quando você está apaixonado ou gostando de alguém, parece que você fica mais alegre, mais jovial, você fica mais corajoso, parece que o mundo fica inclusive mais colorido, mais cor-de-rosa ou mais azul para algumas pessoas. Não importa, o amor é o tônico da vida e a alegria também é esse tônico. As pessoas não precisam estar normalmente apaixonadas para sentir este amor e alegria. Basta você reverenciar a vida que pulsa aí. Olha só que coisa mais
primorosa. Você não está pensando ou preocupado e está respirando, não é mesmo? Você não está fazendo coisas para o seu coração bater no ritmo certo. Então, será que somente por isso você já não pode dar graças a Deus? Olha quantas pessoas, oportunidades surgem e estão na sua vida. Será que você não pode ser feliz com tudo isso? E aí, mestre Eumório, ele continua assim: não deves jamais te deixar abalar por nada. Por que não devemos nos deixar abalar? Abalar no sentido negativo, porque quando nós ficamos muito desconectados da presença de Deus em nós, tudo parece que fere, né? Tudo que os outros fazem fica amplificado, fica maior. Por quê? Porque nós não estamos nos sentindo fortalecidos em Deus. Porque fortalecidos em Deus, conectados a Deus, de alguma maneira nós conseguimos revelar esta força e tudo que acontece à nossa volta parece que não nos fere, não nos abala. Tem uma historinha bastante interessante. Existia um sábio na Índia e ele era muito respeitado na sua comunidade, ele falava ensinamentos muito profundos, ajudava as pessoas. E certo dia, uma menina da aldeia, ela ficou grávida de um viajante, de um comerciante, e o seu pai, quando soube, veio atrás dela, interrogar, bater, e ela, querendo se defender, porque esse viajante, esse comerciante tinha fugido, ela disse que era do sábio, ela tinha tido um caso amoroso com o sábio. Esse sábio ele permaneceu sereno, tranquilo. Quando a criança nasceu, o pai dessa moça pegou a criança e disse assim para o sábio: olha, ele é seu filho, você cuide dele, ele não é um problema nosso, ele é um problema seu. Você desonrou a nossa família, agora cuide dessa criança. E esse sábio falou: está bem. E ele cuidou daquela criança de uma forma muito amorosa, ensinou essa criança tudo o que ele sabia. Esse jovem se tornou um sábio, um homem nobre, um homem bom. Passados 20 anos, essa moça, ela vendo o filho tão bom e agradecendo internamente a esse sábio tudo aquilo que ele havia feito por aquele menino, ela resolve então tomar coragem e contar para o pai a verdade. Quando o pai sabe, fica muito bravo e aí ele vai lá e chega para o sábio e fala: olha, me perdoa, me desculpe, eu realmente deixei essa criança com você porque achei que era seu filho, mas se você não o quiser agora, você pode me devolver, não é mais obrigação sua. E aí o sábio falou: está bem, façamos como este garoto quiser, como este moço quiser. É claro que o moço resolveu ficar ali com aquele monge, com aquele sábio. Mas olha só, ele não se deixou abalar. Ele não foi lá se defender, ele não difamou aquela moça. Ele teve a reação da aceitação. Por quê? Porque a confiança dele em Deus, a fé dele em Deus, era tão plena que ele entendeu que aquele fato poderia ser muito bem um presente de Deus que viria às suas mãos para fazer-lhe companhia, para ser talvez o seu discípulo, o seu amigo, o seu companheiro. Então, quantas coisas surgem na nossa vida e nós rejeitamos, nós temos dificuldade de aceitar, nós reclamamos, não é mesmo? Quantas vezes a gente quer ir lá e dar o troco, esfregar na cara, como muitas pessoas falam, mostrar que tem razão, e nós não paramos para perceber que aquilo pode ser o maior tesouro, a maior dádiva que Deus está querendo nos dar naquele exato momento, dentro daquela exata circunstância. Então, ter fé e ter confiança é entregar-se realmente a esse projeto de Deus na nossa vida. É não criar antagonismos com aquilo que vem. É agradecer até
essas pessoas indigestas, essas circunstâncias difíceis, porque por trás disso nós estaremos cultivando a paciência, a aceitação, a tolerância na vontade de Deus. E ele continua assim: sabes que a luz já é parte integrante de teu caminho, então não tens motivos para sentires medo, desânimo, dúvidas, depressões ou inseguranças. Essas são armas que tua personalidade, teu ego inferior, sempre usou para dominar-te e afastar-te da sua própria luz. Olha que lindo, né? O que diz Eumória. Ele fala que as questões, por exemplo, da depressão, do desânimo e da insegurança são ferramentas do ego, ou seja, da nossa falsa personalidade para não aceitar, para não se manter na fé, na confiança, na energia superior. Então vamos fazer hoje a nossa parte. É segunda-feira de manhã, nós estamos no mês de maio, um mês maravilhoso, mês de Mãe Santíssima, mês das Legionárias de Maria. Existe uma festa espiritual no mês de maio que ampara, protege todas as mães do planeta, que nos envolve com uma energia maternal que representa essa energia de Mãe Santíssima. Hoje, nesse dia, a força e a presença de Santa Rita de Cássia no planeta Terra. E nós teremos também aqui na Pax, na quarta-feira, às 15 horas, o ritual de Santa Sara. Olha que semana especial. E também convidamos vocês para o ritual de Santa Sara. E comigo, Márcia, aqui na Pax, nós temos alguns atendimentos individuais. Esses atendimentos são dentro da homeopatia, dos florais. Você pode ligar aqui na Pax para obter informações. Mas, acima de tudo, finalizando para que nós possamos então meditarmos juntos, Eumória, ele termina assim: já é hora de não te deixar dominar pela personalidade, nem a tua, nem a de ninguém. É importante sermos íntegros internamente e externamente. O que é integridade? Integridade é quando corpo, mente e alma estão na mesma direção, na mesma sintonia. Então eu estou aqui fazendo o que eu quero, mente, corpo, alma. Existe uma integridade. Se estiver fazendo comida, a mesma coisa. Agora, quando nós estamos num lugar com o corpo ali, mas a mente de um lado e o coração do outro, essa divisão, essa separação em nós gera muita dor. Quando você está falando, por exemplo, sim, mas internamente quer dizer não, está faltando integridade. Você precisa alinhar, né? Nós precisamos, nesse sentido, alinhar aquilo que nós estamos sentindo verdadeiramente com aquilo que nós estamos falando. Então, essa integridade, ela produz um estado de unificação interna. Quando você está unificado, todas as partes envolvidas estão, por exemplo, no sim, você não tem dor, você não tem dores. Muitas pessoas fazem, inclusive, dores ao longo do corpo. Por quê? Porque está ali, mas não está. Acredita, mas não acredita tanto assim. Tem fé, mas ao mesmo tempo, na prática, no dia a dia, demonstra que não tem. Então, vamos assumir esta integralidade. Vamos ser íntegros na nossa forma de viver. E ele diz assim: não mais permita que o teu coração se cale, se abata, se entristeça. O coração é o templo sagrado dos nossos sentimentos, das nossas emoções mais profundas. Há quem diga que no coração existam muitos neurônios. Então, se o coração está feliz, se o coração está em paz, naturalmente há uma produção de endorfinas como serotonina, dopamina, e essas endorfinas também, elas fluem ao longo do nosso corpo, promovendo alegria, confiança, fé, bom ânimo. A meditação é uma dessas formas de você ficar em paz no coração. Medicamentos homeopáticos e florais também. Orações, afirmações. Aqui na Pax nós temos os decretos. Também são energias que impregnam o nosso coração dessa atmosfera saudável. E Mestre Eumória, ele finaliza assim:
Ajuda-te primeiro, para que possas vir a ajudar os outros. Claro, força, teu mestre amigo Elmória. Muitas vezes nós queremos dar às pessoas aquilo que nós não temos. E nesse sentido, sem perceber, sem maldade, estamos sendo hipócritas. Quantas vezes nós queremos encher a taça alheia e a nossa está vazia? Então, o que significa cuidar de ti primeiro? É abastecer-se nesta fonte e desta fonte que é Deus, preencher o seu reservatório, que é o seu corpo, a sua alma, de paz, de alegria, de esperança, para que dessa forma você possa preencher também a taça alheia destas mesmas energias. Mas muitas vezes precisamos ser verdadeiros conosco mesmos. Está faltando para mim, deixa eu me cuidar, deixa eu buscar uma ajuda espiritual, médica, holística, deixa eu preencher o vaso do coração com essas energias salutares e dessa maneira poder oferecer aos outros aquilo que eu tenho de melhor. Então eu peço que você agora silencie a sua mente, respire profundamente, inale paz e ao exalar, solta todas as tensões físicas, emocionais, energéticas, todo este fardo solta agora. Nós vamos realizar uma visualização e eu quero que você, à vontade consigo mesmo, em paz com a sua presença, eu sou. Visualize-se agora dentro de um templo sagrado, uma espécie de palácio divinamente adornado por flores, por perfumes. Você se sente familiarizado neste local, porque você é filho de Deus e Deus, esta é a casa de Deus. Então este local é familiar a você, você se sente à vontade dentro dele. Percebe tudo como um presente de Deus para você ser feliz. Vai em direção à sala do trono. Senta neste trono sagrado e neste sentido você está agora esperando receber o melhor da vida. Agora vem em sua direção uma legionária de Mãe Maria, uma legionária de Santa Rita, e ela vai colocar sobre a sua cabeça uma espécie de coroa de flores. Esta coroa de flores, ela representa a saúde, perfeição, majestade de Deus. Esta coroa de flores permite a você, no topo da sua cabeça, no seu chakra coronário, conectar-se a essas energias da luz e permanecer integrado a elas. Sinta esta coroa de flores no alto, no topo de sua cabeça. Sinta que estas flores, à medida que adornam, elas vão espargindo luz. Luz que se propaga agora para todo o seu corpo. Luz que refrigera a sua alma. Luz que concede neste instante paz para o seu espírito. Você respira profundamente, toma posse deste trono de luz. Toma posse desta sintonia espiritual que te eleva acima de todas as dificuldades, de todas as coisas do mundo. E assim, abastecido dessa energia, você se despede desta paisagem, deste local, deste santuário de amor, vai retornando ao seu corpo físico, mas mantendo esta harmonia, esta serenidade, esse estado de plenificação. Nós agradecemos então, reconhecendo a proteção e a presença desses mestres da grande fraternidade branca, a presença de Jesus Cristo, de Mãe Maria, de Santa Rita de Cássia, e que seja esta semana
uma semana de luz, de bênçãos. Fique na paz, fique na luz. E que neste momento também você possa, sintonizado com essas energias, nós agradecemos aqui a presença, a participação no programa de Malu Colentiano, Jaqueline, Elaine Chiandotti, Luzia de Guarulhos, Tatinha, Regina Haddad. A nossa gratidão pela presença de todos vocês. Agradecemos a sintonia de todos os ouvintes. Estaremos daqui 15 dias no nosso programa Harmonizando a Vida, contando com você, com a sua força psíquica, com a sua presença. Eu sou. TV Pax, transformando vidas. Pax TV, transforming lives.